Olá, a paz do Senhor Jesus. É sempre um prazer para nós esse momento em que a gente tira um tempinho para refletir um pouco sobre a palavra de Deus. E essa é a nossa intenção mesmo, é que a gente saia um pouquinho do que eu acho, do que outras pessoas acham, né? Não é a ideia de fazer uma mensagem e a gente explicar isso, aquilo, não. É a gente ouvir a palavra de Deus e refletir sobre como Jesus agiria, como Jesus faria em situações diversas de vida. Esse evangelho, esse capítulo 5, João começa assim, depois disso Jesus foi para Jerusalém. Por quê? Porque ele está contando a história de Jesus. Ele está falando como Jesus agia, o que ele fazia, como ele era diante das situações. Preste atenção nisso, porque Jesus tem muito a nos ensinar de como lidar com as coisas, como lidar com as situações. Nesse capítulo 5, Jesus vai curar um homem que há 38 anos está enfermo. E esse homem já tinha sido excluído do meio social de Jerusalém. Por quê? Porque eles entendiam que ele era imundo, assim como todo outro doente de lepra, aleijado ou que tinha alguma doença física, eles tinham como impuros. Né? Esse homem já tinha sido excluído. Jesus vai para Jerusalém, mas ele não entra em Jerusalém. Ele vai direto ao tanque de Betesda. Ele vai curar aquele homem. Tá? E ele cura aquele homem no sábado, que cria um conflito ainda maior com os fariseus. Quem te deu autoridade para curar no sábado? E aí Jesus vai explicar que ele não é um revolucionário, nem um revoltado contra a igreja. Não é isso. Jesus está preocupado em fazer a vontade de Deus. E que infelizmente o sistema deixou de viver a vontade de Deus. Aí Jesus volta e explica, olha, quem me dá autoridade é o Pai. Foi Ele que me enviou e eu só faço aquilo que Ele quer e manda eu fazer. Eu não faço nada de mim mesmo. Jesus explica tudo isso no capítulo 5. Vamos à leitura? Capítulo 5, Evangelho de João, nova tradução na linguagem de hoje, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. E ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesda. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados, paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque depois disso sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele estava doente, perguntou, você quer ficar curado? E ele respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse, levanta-te, pega a sua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por causa disso, os líderes judeus disseram a ele, hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama nesse dia. Ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua cama e ande. E eles perguntaram, quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele, escute, você agora está curado, não peques mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem havia curado tinha sido Jesus. Então eles começaram a perseguir Jesus porque ele havia feito essa cura no sábado. Então Jesus disse a eles, o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. E porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matá-lo, pois além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava que Deus era o próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Então Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isso é verdade, o Filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o Pai fazer. Tudo o que o Pai faz, o Filho faz também, pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que está fazendo, e vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que essas, e vocês vão ficar admirados. Porque assim como o Pai ressuscitou os mortos e lhe dá a vida, assim também o Filho dá a vida aos que Ele quer. O Pai não julga ninguém,
mas deu ao Filho todo o poder para julgar, a fim de que todos respeitem o Filho, assim como respeitavam o Pai. Quem não respeita o Filho também não respeita o Pai que o enviou. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vem a hora e já chegou em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Assim como o Pai é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida. Ele deu ao Filho autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do homem e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizerem o mal vão ressuscitar e ser condenados. Jesus continuou a falar a eles e ele disse: Eu não posso fazer nada por minha própria vontade, mas julgo de acordo com o que o meu Pai diz. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a favor de mim mesmo, então o que digo não tem valor. Mas existe outro que testemunha a meu favor, e eu sei que o que ele diz a respeito de mim é verdade. Vocês mandaram fazer perguntas a João, e o testemunho que ele deu é verdadeiro. Eu não preciso que ninguém dê testemunho ao meu favor, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lamparina que estava acesa e brilhava, e por algum tempo vocês se alegraram com a luz dele. Mas eu tenho um testemunho a meu favor ainda mais forte do que o que João deu. São as coisas que eu faço, as quais o meu Pai me mandou fazer. Elas dão testemunho a favor de mim e provam que meu Pai me enviou. Também o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram o seu rosto. As palavras dele não estão no coração de vocês, porque vocês não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam as Escrituras porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna? E são elas mesmo que testificam ao meu favor. Mas vocês não querem vir para mim a fim de ter a vida. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Quanto a vocês, eu os conheço e sei que não amam a Deus com sinceridade. Eu vim com a autoridade do meu Pai e vocês não me receberam. Quando alguém vem com a sua própria autoridade, esses vocês recebem. Como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar? Não pensem que sou eu quem vou acusá-los diante do Pai. Quem vai acusá-los é Moisés, que é aquele em quem vocês confiam. Se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se vocês não acreditam no que ele escreveu, como vão acreditar no que eu digo? Que Deus em Cristo te faça crer, em nome de Jesus.